Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui retornando, para nós darmos continuidade à finalização da nossa leitura até o dia 31, de toda a Bíblia, as Santas Escrituras, lendo ela de Gênesis a Apocalipse. Estamos aqui no 11º livro aí dos profetas menores, que é Zacarias, hoje, lendo o capítulo 1, 2 e 3, irmãos, onde nós vamos finalizar até o dia 30, começando ali o livro de Malaquias e finalizando no dia 31, os 3 últimos livros de Malaquias, amém? Nós vamos ver aqui sobre Zacarias, filho de Berequias, que tem um tema aqui sobre a conclusão do templo e as promessas messiânicas, escrito aí por volta de 520 a 470 antes de Cristo, O destinatário eram os judeus, de Jerusalém, os judeus que estavam lá em Jerusalém, que retornaram do exílio e também serve para todos do povo de Deus em todo o mundo, hoje também, amém? Nós vamos ver aqui sobre o primeiro propósito aí deste livro que Zacarias escreveu, era para encorajar aí o remanescente, que voltou do exílio, os judeus, em persistir na reconstrução do templo do Senhor, porque ele havia sido interrompido, paralisado. Então Zacarias, já vemos ali Ageu realizando também essa obra de encorajamento, que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira, e Zacarias também insta o povo a permanecerem firmes nesse propósito, amém? E o segundo propósito deste livro foi também fortalecer os judeus que, após aí a construção do templo, tendo concluído o templo, ficaram desanimados aí por não ter aparecido imediatamente o Messias como eles esperavam, amém? Nós vamos fazer a nossa leitura então do capítulo 1, que diz exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viveram eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais, e eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos trazer segundo nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. A primeira visão, os cavalos. Aos 24 dias do mês, 1/10, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderão ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já estamos pela terra, nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá,
contra as quais estiveste irado esses 70 anos, respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse, clama, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim, voltei-me para Jerusalém, com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. A segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros. Levantei os meus olhos, olhei e vi 4 chifres, e eu disse ao anjo que falava comigo, que é isso? E ele me disse, estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém, e o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse, que vem esses fazer? E ele falou dizendo, estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para espalharem. Capítulo 2, a terceira visão, Jerusalém é medida. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir, e eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão, nela dos homens e dos animais, e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, ó, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram, assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão e ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como a sua porção, na terra santa ainda escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Capítulo 3, a quarta visão, o sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, assim o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas, e a ele lhes disse, eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens
portentuosos, eis que eu farei vir o meu servo renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Glória a Deus, né, irmão? Finalizamos, então, os 3 primeiros capítulos de Zacarias, né? Onde nós vimos aqui que ele foi levantado aí pelo Senhor, teve várias visões, né? Muitas delas messiânicas, né? Nós vamos ver. E nós vamos encerrar, então, a nossa leitura fazendo uma oração de agradecimento ao Senhor, né? Pai querido, Deus amado, Deus que é maravilhoso, tremendo, bom, e a sua misericórdia, Pai, dura para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer, continua, meu Deus, no controle de todas as coisas que havemos de fazer, tudo que ainda há de se dar no decorrer do dia, das horas, que não haja nenhum impedimento para os teus negócios em nossas vidas, assim como não houve nenhum impedimento para a reconstrução do templo de Jerusalém, nada faltou aos teus servos, meu Pai, e a tua palavra prosperou naquilo para a qual ela foi enviada, meu Pai. Que o Senhor continue concluindo a tua obra, a qual tu começaste em nossas vidas, porque operando o Senhor, não há quem possa impedir. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor, e te damos graças. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe. Fique com Deus, fique firme, porque está quase finalizando, né, o nosso propósito, o nosso projeto. E em nome de Jesus, a vitória já é minha, já é tua, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Amém? Graça e paz e até amanhã, se o Senhor permitir.